Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É a primeira live do programa Assuma o Controle da Sua Vida e hoje eu vou estar falando aqui nessa live sobre perfeccionismo e como ele afeta seus relacionamentos, ou seja, o seu relacionamento consigo mesmo e também com os demais. E para começar, eu quero te falar o que é o perfeccionismo. O perfeccionismo nada mais é do que nós tentarmos ser perfeitos. É a crença de que nós precisamos fazer tudo de forma perfeita. E aí nós passamos o nosso tempo numa corrida tentando ser os pais perfeitos, os filhos perfeitos, tentando ser a esposa perfeita, o funcionário perfeito. E é uma grande corrida que a gente acaba se frustrando, acaba não levando a lugar nenhum. E o que acontece? Muita gente acredita que o perfeccionismo leva à excelência. Eu não sei se você tem essa crença, mas eu tinha. E embora a gente, uma pessoa que é perfeccionista, eu fui muito perfeccionista, então ela acaba buscando fazer de fato as tarefas da melhor maneira possível, acaba buscando a fazer sempre o seu melhor. Só que isso também gera uma grande frustração. Por quê? Porque a pessoa acaba ficando estressada, a pessoa acaba se julgando constantemente como não boa o suficiente. É como se eu tirasse apenas 9 e nunca 10. Eu faço um trabalho e muitas vezes eu acho que esse trabalho não está bem feito, e aí eu vou lá e refaço, e eu acabo me esforçando muito, eu acabo me estressando, gastando um tempo desnecessário com algo que muitas vezes não tem um bom resultado. Então, se você entrou aí, você é uma pessoa perfeccionista, já comenta aqui uma história sua, de alguma vez que você agiu e que você acabou se frustrando. Tem uma história minha no perfeccionismo, assim, que me marcou bastante, que foi na época do ensino médio. Na época do ensino médio, o professor sempre passava muito trabalho em grupo, eu sempre gostava de apresentar trabalhos lá na frente. E aí, o que aconteceu? Em determinado dia, tá lá eu e meu grupo apresentando trabalho na frente da classe inteira, e eu tinha preparado um DVD, tinha uma música bem legal que eu queria passar e mostrar para todo mundo. E aí lá vai eu na frente e coloco o CD no aparelho de DVD da escola e não rolou. Não passou a música que eu tinha programado, as coisas não saíram como planejado. E aí eu comecei todo aquele processo de frustração, eu comecei a chorar. E aí ninguém do meu grupo estava chorando, mas como eu queria que tivesse tudo perfeito, aquele erro que eu cometi ali na frente de todo mundo, pra mim, foi o fim do mundo, assim. E aí o pessoal tentando me acalmar, calma, Norliane, vamos tentar ver de outro jeito. E não ia, e acabou não indo de forma nenhuma. Mas o fato é que, pelo fato de eu querer que tudo saísse perfeito, no momento que não saiu, veio aquela grande frustração, veio aquele desespero. E eu comecei a chorar ali na frente da classe inteira. Então, o perfeccionismo ele acaba trazendo muitos prejuízos para a nossa vida, mais do que benefício, e não, ele não leva à excelência, porque ele vem com esse medo de errar. E quando eu erro, é como se fosse o fim do mundo, eu não me permito errar. E o perfeccionismo, nesse sentido, ele pode ser paralisante. Por quê? Porque isso pode me impedir de ir em busca dos meus objetivos, de buscar coisas novas, simplesmente porque por medo de errar. Então eu acabo ficando paralisado, eu acabo não saindo do lugar e acaba sendo muito prejudicial, assim. E eu naquela época eu não fazia a menor noção assim do que era perfeccionismo e jamais me consideraria uma pessoa perfeccionista. Então ontem até coloquei perfeccionista eu jamais me consideraria uma pessoa perfeccionista. E quando que eu descobri que eu era uma pessoa perfeccionista?
quando isso trouxe muitos problemas para minha vida. Problemas no trabalho, porque eu tinha metas diárias e eu tinha todos os dias que fazer vários relatórios e eu perdia muito tempo fazendo. Então, toda vez que eu ia fazer uma nova ocorrência, alguma coisa, eu perdia muito tempo buscando a perfeição, relendo várias vezes. E isso me trazia uma lentidão muito grande. Porque imagina só, você faz uma coisa e você fica refazendo a mesma coisa, relendo aquilo várias vezes, procurando qualquer vírgula fora do lugar, qualquer ponto fora de lugar, qualquer erro de português. Então, isso me trouxe problemas no trabalho, mas o maior problema que isso me trouxe mesmo foi no meu relacionamento. Porque o perfeccionista, além dele ser muito exigente consigo mesmo, ele também é muito exigente com os outros. E da mesma forma que ele critica ele mesmo, a autocrítica, ele critica as outras pessoas. Então você imagina, para você nunca é 10, sempre é 9. Então você faz as coisas e parece que não tá perfeito, parece que não tá bom. E agora tu imagina isso no teu relacionamento com teu cônjuge e com teu filho. Você tá lá, a pessoa tá tentando fazer alguma coisa e parece que nunca tá bom pra você. Por mais que a pessoa tente te agradar, parece que nunca tá bom. Nunca é 10, é sempre 9. E aí, da mesma forma que você critica você vai e critica outra pessoa. Digamos que a pessoa foi lá e fez um feijão. E tá muito bom, só que a pessoa esqueceu de colocar um pouco mais de água. Ficou meio seco. Eu não sou muito boa cozinheira. Então, você imagina. Você começa a comer e ao invés de você focar no ponto positivo, você vai focar logo no ponto negativo. E ao invés de você elogiar, você vai fazer o quê? Criticar. Então o perfeccionista ele tem muito esse foco no negativo. É difícil para o perfeccionista ver as qualidades dele, porque o foco dele está onde? Nas imperfeições. Então o perfeccionista acaba se tornando uma pessoa negativa, porque ele fica olhando, dá muita ênfase para os erros. E aí é difícil você estar num relacionamento com uma pessoa perfeccionista que ela fica exigindo o tempo todo de você e te criticando. E outra coisa é com teu filho. Imagina só, você tem um filho e aí é apenas uma criança. Não sei, 4, 5, 6, 7 anos, é apenas uma criança. E aí você quer, e quando essa criança comete um erro, você vai lá e a forma como você fala, a crítica, a dureza, a inflexibilidade, vai deixando aquela criança com medo de errar, tá? Aquele olhar, só o olhar de desaprovação. E eu descobri isso porque o meu filho, né, de 5 anos, ele, quando ele caía, quando ele cometia algum erro, ele olhava para mim e às vezes ele chorava antes de eu dizer qualquer palavra. E aí eu sei que ele caía e eu não sabia se a dor que ele estava sentindo era o que estava fazendo ele chorar ou se era o medo da desaprovação. Então o perfeccionismo ele acaba trazendo muitos problemas para os nossos relacionamentos. Muitos problemas para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com seus filhos. E o perfeccionista ele acaba também criando filhos perfeccionistas. Porque a desaprovação, o perfeccionista, ele age motivado por uma necessidade de aprovação, pelo medo da rejeição. Então, quando você é um pai muito perfeccionista e você critica muito o filho, você desaprova ele já com o olhar, e você exige demais, você vai acabar também criando um filho perfeccionista. E o perfeccionismo, quando você é uma pessoa muito perfeccionista, você, além de ter intolerância aos erros, além da insatisfação de ser exigente consigo mesmo e com os outros, você acaba não seguindo adiante nos seus projetos. O perfeccionista ele tem um problema em começar um projeto novo, porque como ele se atém muito aos erros, ele tem medo de errar. Então é muito difícil para o perfeccionista quando ele começa um projeto novo, porque não tem como a gente começar um projeto novo e não cometer erros.
E aí o perfeccionista, quando ele começar a cometer alguns erros, ele pode simplesmente desistir. Outra coisa que o perfeccionista faz muito, ele tem metas irreais. O que são metas irreais? É que ele quer o resultado para ontem. Então ele se esforça muito para conseguir o resultado, ele busca de todas as formas atingir aquele resultado, e se ele não atinge aquele resultado, bate aquela grande frustração que eu estava falando agora há pouco, aquela grande frustração, e quando essa frustração vem, se ele não souber lidar, acaba parando, desistindo no meio do caminho, desistindo dos seus projetos, desistindo dos seus sonhos, simplesmente por não saber como lidar com essa frustração. A Edmara Dias está chegando, cheguei atrasada, mas cheguei. É isso aí, nada de perfeccionismo. A gente está falando aqui justamente sobre a queda do perfeccionismo, sobre o tanto de prejuízos que o perfeccionismo ele traz para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. O perfeccionismo realmente é algo que a gente precisa deixar de lado, porque ele não leva à excelência. E o que leva à excelência então, Norliane? O que leva à excelência então é a melhoria contínua. Eu errei, então eu paro, respiro, vejo o que eu fiz de errado para não errar de novo na mesma coisa e melhoro da próxima vez. Isso é a melhoria contínua e é isso que leva à excelência. Talvez eu não faça tudo certo da primeira vez, então eu olho onde eu errei e da segunda vez talvez eu vá acertar. E é isso que leva à excelência, é esse processo de melhoria contínua. E o perfeccionismo também, ele conduz à autocrítica. O que é autocrítica, Norliane? Bom, a autocrítica é quando a nossa voz interna, todos nós temos uma conversa interna. Puxa, eu não devia ter feito isso. Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Os nossos próprios pensamentos falando dentro da nossa mente. E aí, o que acontece com o diálogo interno do perfeccionista? O perfeccionista é um ruminador. Ele disse uma palavra que ele acha que não devia ter dito, então ele fica ruminando aquela ideia na cabeça por muito tempo. E aí, disse alguma coisa para uma pessoa que eu não queria ter dito. Poxa, eu não devia ter dito aquilo. E aí eu fico, mas por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? O que aquela pessoa vai pensar de mim? Como será que aquela pessoa vai reagir agora quando ela me vê? Então a gente fica ruminando por muito tempo um erro. E a gente, quando isso acontece, é muito ruim, porque também vem uma carga de sentimentos negativos. E aí a gente, além de ficar preso nessa ruminação, nesse diálogo interno negativo em relação a nós mesmos, a gente, como é que eu vou dizer? Acaba trazendo muitos sentimentos ruins para dentro de nós. Aquele sentimento de que, poxa, eu não faço nada certo, poxa, tudo que eu faço dá errado, poxa, eu não acredito que eu fiz essa besteira de novo. E aí você acaba se maltratando, se punindo, ruminando o mesmo erro por muito tempo, por muitas e muitas vezes, e isso não traz benefício nenhum para você. E aí, já que eu estou falando sobre tantos problemas que o perfeccionismo traz para a nossa vida, não tem nem o que dizer, né? Claro que o perfeccionismo vai levar você à infelicidade. E a pergunta que não quer calar é: e como que eu resolvo essa questão do perfeccionismo? Como que eu melhoro isso? Uma das formas como eu já falei, através da melhoria contínua, desapegar dos erros. Ontem eu fiz um post, permita-se errar. Errar é totalmente normal, todo mundo é humano, todo mundo erra. Melhoria contínua, eu errei. Onde foi que eu errei? Não vou cometer o mesmo erro da próxima vez. Como que eu corrijo esse erro? Dá para consertar? Se der, eu vou lá, conserto esse erro. Não é um erro que dá para consertar. Perdoe a si mesmo, siga em frente. Uma das coisas que eu aprendi a praticar muito é a questão da autocompaixão. Autocompaixão é nada mais do que você ser seu melhor amigo. Ao invés de você se criticar, se punir, se julgar, você se consola.
Você cometeu um erro, você se abraça, você se consola, você diz o que eu posso fazer por mim agora nessa situação, ao invés de você querer se chicotear, o que é muito normal, até mesmo porque a maioria de nós foi muito criticado como criança, acabou desenvolvendo, eu acho que é uma coisa assim que todos nós temos, essa necessidade de aprovação dos outros, e quando a gente sente que fez algo errado, é como se nós fôssemos perder essa aprovação, e acaba dando aquele sentimento, aquele sentimento ruim de que, poxa, eu fiz isso aqui e aquela pessoa vai deixar de ser meu amigo. Então, se perdoe. Acho que uma coisa muito importante, auto-perdão. Se você não conseguir consertar o erro, se perdoe, peça perdão para aquela pessoa. Outra coisa também aprenda a não ser perfeito. Se aceitar como você é. Se você ficar tentando a perfeição o tempo inteiro, você vai acabar esgotando até a sua energia. Então, se aceite como você é e aprenda que a perfeição, ela não existe. Todos nós somos humanos, todos nós estamos no caminho de melhorar, de nos tornar pessoas melhores, mas a perfeição, ela não existe. Então, todos nós vamos errar, perfeitamente normal. E na questão dos relacionamentos, ao invés de criticar, nós precisamos aprender a elogiar mais. Se nós pararmos com a autocrítica, nós vamos conseguir elogiar mais as outras pessoas, vamos parar de criticar as outras pessoas. Eu tenho uma frase que eu amo e que eu uso em todos os momentos da minha vida, que é: ninguém dá aquilo que não tem. Então, enquanto você fica exigindo muito de você, se criticando, se maltratando, não se ama, não cuida de você mesmo, não se atreve, não sabe lidar com seus erros, você também não vai saber lidar com nada disso nas outras pessoas. Então, o relacionamento que nós temos conosco reflete-se no seu relacionamento com as outras pessoas. Então, nós precisamos desenvolver primeiro um bom relacionamento conosco, para que, a partir disso, a gente consiga ter um bom relacionamento com as outras pessoas. E é sobre isso que eu tenho buscado, e é sobre isso que eu também vou ensinar para as outras pessoas. É como você ter um bom relacionamento consigo mesmo, para que isso reflita no seu relacionamento com os demais. Se alguém tiver algum comentário a fazer, se alguém tiver... eu tô aqui ao vivo no Instagram e no YouTube, então se alguém tiver algum comentário a fazer, pode fazer aí. Se você se considera uma pessoa perfeccionista, conta aí pra mim, que eu vou querer saber da sua história, eu vou querer conhecer melhor. E se você for uma pessoa perfeccionista, já te convido a praticar esses passos que eu te falei aqui, trabalhar a autocrítica, trabalhar a melhoria contínua, aprender a lidar com os erros, aprender que nós não somos perfeitos, então nós precisamos nos aceitar as nossas imperfeições, tirar o foco do negativo, o foco daquelas coisas, das nossas imperfeições, e buscar reconhecer as nossas capacidades. Nós não somos perfeitos, mas podemos todos os dias, melhorar naquilo que nós precisamos, nós sabemos que precisamos melhorar, tá? Tem uma história que eu gosto muito, que é de um cervo. É a história do cervo perfeccionista. Tinha um cervo que ele estava ali olhando num lago a sua imagem refletida na água. E aí ele estava admirando seus belos chifres e pensando: nossa, esses chifres são tão maravilhosos e tal. Só que aí esse cervo ele se ressentia por um motivo. Ele tinha as pernas compridas e finas. Apesar dos chifres dele serem longos e bonitos, ele colocava o foco dele aonde? Nas pernas, que eram longas
e finas e que ele não gostava, ele achava muito feio. E aí um dia lá tá esse servo e ele começa e aí vem um cachorro selvagem atrás dele, pronto para devorá-lo, e ele começa a correr para fugir do cachorro. E os belos chifres que ele tinha não ajudam ele a fugir do cachorro, muito pelo contrário, se engancharam nos galhos de uma árvore. E aí, quando os chifres do servo engancharam nos galhos de uma árvore, que era a melhor qualidade que ele achava que tinha, ele, desesperado, usou suas pernas longas e conseguiu fugir. Então o servo percebeu, naquele momento, que os chifres que ele tanto admirava colocou ele numa enrascada. E as pernas longas e finas que ele tinha, e que ele achava que era ruim, que tinha sido um erro, que as pernas dele não eram admiráveis, foi o que salvou a vida dele. E muitas vezes nós estamos muito apegados a alguma qualidade que a gente acha que a gente tem e considera todo o resto ruim. E não é bem assim. Eu acredito que tudo que o Criador fez tem uma motivação. Eu acredito que ele não fez nenhum de nós perfeitos, no sentido de não ter nenhum defeito. Todos nós estamos aprendendo continuamente e melhorando continuamente. Mas se a gente colocar o foco no que a gente tem de negativo, nós vamos acabar ficando doentes. Muitos psicólogos, eu estava estudando, eles falam que a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas perfeccionistas. Por quê? Justamente porque elas colocam o foco delas no negativo. Elas não conseguem olhar para as suas capacidades, olhar para as suas habilidades. Elas costumam simplesmente olhar para o que há de errado com ela. O que eu não faço bem feito, o que eu não faço certo. Elas tentam fazer uma coisa e logo que elas começam a errar, elas já pensam em tudo que há de errado com ela. Quantas vezes você já pensou em tudo que há de errado com você? Quantas vezes você já ficou sentado, ruminando, pensando em tudo que há de errado com você? E quantas vezes você já parou para pensar em tudo que há de certo com você? Nas suas capacidades, nas suas habilidades, em todas as coisas que você tem, que você fez, em tudo que você já conquistou. Porque quando foi que você parou? Muitas vezes a gente não para olhar o que há de bom em nós. A gente coloca, até mesmo porque o nosso cérebro ele já é muito bom nisso, né? Em focar nas coisas negativas. Então nós temos que aprender a olhar para as coisas negativas. Escreva uma lista das suas virtudes. Por que você não tira 15 minutinhos para escrever 20 virtudes suas? Escreva uma lista das suas virtudes, das coisas que você gosta em você. E leia, fala isso em voz alta para você mesmo na frente do espelho. Escrever, falar para você mesmo é ótimo, porque quando você fala, você ouve, você fixa melhor na sua mente. Quando você escreve, fixa melhor isso na sua mente e ajuda a gente a tirar esse foco negativo de que há algo de errado conosco. Eu digo para você, muitas vezes o que você acha que há de errado com você é apenas por conta dessa crença na perfeição, de que você devia ser perfeito. Ninguém é perfeito. Eu gosto de repetir isso. Nós falamos aquela frase bonita, porque nenhum ser humano é perfeito e tal, só que nós mesmos não acreditamos nisso quando estamos buscando a perfeição por meio de nossos atos e nossos comportamentos no dia a dia. Isso suga a nossa energia, isso acaba nos estressando, tá? Então, se você tiver alguma coisa para comentar, comente aí, que eu vou adorar ler o seu comentário. Bom, gente, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Tenham um ótimo dia e muito obrigada. Faça os passos que eu comentei aqui, se você é uma pessoa perfeccionista. Procure escrever suas virtudes, isso ajuda muito. E foco no positivo, foco no que te faz feliz, foco no que agrada e tire o foco das coisas negativas. Sim, precisamos melhorar os pontos negativos, mas principalmente
precisamos reforçar as nossas características positivas, aquilo que nos foi dado e que eu acredito que por algum motivo, tá bom? Fica com Deus, até a próxima.